Olá, sétimo ano! Estamos iniciando a aula da semana 3. Abordaremos o tema Várias Tradições, um único objetivo. Vocês sabem que nosso país é laico, isto é, os cidadãos brasileiros são livres para manifestarem suas crenças e convicções. Mas essa manifestação pode ser feita de maneira respeitosa, sem ofender as demais manifestações religiosas. Devem ser assim. Aquele que ofende o outro por sua crença está cometendo fanatismo religioso ou intolerância religiosa. Mas em meio a tantas diferenças, surgiu a pandemia unindo todos numa corrente de fé. Como assim, professor? A pandemia fez com que toda a humanidade professasse a mesma fé? Primeiro, pessoal, saiba que ter fé é crer firmemente em algo sem ter em mãos nenhuma evidência de que seja verdadeiro ou real o objeto da crença. Assim, a palavra fé pode ser entendida como acreditar, confiar. Então, independente da diversidade religiosa, o objetivo das pessoas atualmente com relação à pandemia é acreditar, confiar que tudo vai passar e a cura fará real para essa doença. Enquanto a ciência trabalhou e trabalha para a busca da cura e combate da doença, líderes religiosos e organizações religiosas motivaram e motivam seus seguidores o fortalecimento da fé, a ter um olhar empático, a viver com o essencial e partilhar com os mais necessitados, cultivar o meio ambiente e respeitar a casa comum, que é o nosso planeta, e valorizar a ciência. Olha que há quem diga que religião e ciência não combinam, mas como disse Albert Einstein, a ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Ambas não são inimigas, pelo contrário, são importantes na sociedade. Em 2020, ano do surgimento da pandemia, religiosos reuniram-se e, depois de muita conversa, concluíram que juntos defenderiam 6 importantes experiências durante a pandemia. São elas: reaprender a viver com mais empatia. É preciso ter um olhar acolhedor ao ponto de se colocar no lugar do outro, compreender, estender a mão e ajudar. Nesse caso, não precisa ser rico, basta ter ética e ter de fato a empatia e praticar o simples, como, por exemplo, usar máscara, higienizar-se, não aglomerar, não ser omisso com comportamentos fora das recomendações. Lembrando que essas 6 experiências, 6 causas refletidas e defendidas pelos líderes religiosos, vocês podem acompanhar no PET volume 2, na semana 3. E a segunda causa a ser defendida e a ser refletida, que foi refletida pelos líderes, é viver com o essencial, evitando o consumismo. No início da pandemia, faltou álcool nos supermercados, alimentação, até papel higiênico. Cada cidadão quis defender de maneira egoísta sua sobrevivência, deixando de lado os menos favorecidos. A pandemia trouxe a crise, com ela o governo teve que distribuir o auxílio emergencial. Várias pessoas com boas condições receberam o auxílio, tirando a oportunidade das pessoas vítimas do desemprego e gastando exageradamente o que era para combater a extrema pobreza. Outra experiência defendida e abraçada pelos líderes religiosos é cuidar do planeta e preservar a natureza. No início do lockdown, animais silvestres começaram a surgir em ambientes públicos. Tudo porque não havia número expressivo de pessoas nas ruas. Isso mostrou o quanto os seres humanos são responsáveis pela extinção dos animais, pela poluição do meio ambiente,
o quanto o ser humano não faz bem à natureza. É necessária uma consciência ambiental para que combata riscos às espécies e ao próprio ser humano, uma vez que somos dependentes em todos os sentidos do que a natureza nos fornece. A quarta experiência refletida e defendida pelos líderes religiosos é valorizar a ciência e produzir conhecimento às pessoas. Vimos que a ciência, os cientistas, profissionais da saúde se tornaram heróis na pandemia. Em tempo recorde, conseguiram descobrir uma vacina, prevenções básicas para a não propagação do vírus. Isso prova o quanto o ensino de qualidade é importante na vida dos futuros cientistas, médicos e enfermeiros. A qualquer momento, uma epidemia pode surgir e é preciso de profissionais competentes que combatam doenças virais. Isso pode ser realizado com investimentos sérios na educação. A quinta experiência refletida e defendida pelos líderes religiosos é buscar um sistema econômico que proteja mais as pessoas que as riquezas. O Brasil sofreu com o desemprego e sofre ainda com o desemprego em massa. Fechamentos dos comércios de modo desorganizado. O Brasil perdeu grandes empresas devido à crise econômica. Falta de credibilidade também foi um dos fatores, e também o aumento de impostos. É preciso pensar numa modernização das empresas, dos comércios, é preciso globalizar-se. A abertura irresponsável dos comércios no momento errado colocou pessoas em risco. Não houve nenhuma estrutura que colocasse a vida dos comerciantes em segurança durante a pandemia. Os trabalhadores dos serviços essenciais ficaram expostos ao vírus, sem nenhum amparo, e muitos deles nem privilégio com a aplicação da vacina tiveram. É preciso repensar esse modo econômico no país para que as pessoas não coloquem em risco a sua própria vida. E a sexta experiência refletida e defendida pelos líderes religiosos é fortalecer os serviços de educação e saúde. No país que é conhecido como o país do carnaval e futebol, foi notório que educação e saúde são frágeis, principalmente agora na pandemia. A educação foi atacada covardemente e o sistema público, sem nenhuma estratégia, impôs o ensino remoto sem que houvesse recursos para isso. Hoje o ensino acontece por mérito exclusivamente do professor. Esse recebeu o título de reinventor da educação, como se fosse novidade esse adjetivo. Na verdade, o professor sempre trabalhou com recursos limitados. Um prédio, que no caso a escola, o quadro negro e o giz. Os incrementos didáticos sempre foram buscados por esforço próprio. Com relação aos alunos, os que possuem tecnologia estão saindo na frente, os que recebem atividades impressas perderam a explicação do professor, fundamental na formação do aluno, e há aqueles que evadiram totalmente, perderam o vínculo com a escola e estão por aí. Mas no final do ano, de uma maneira covarde, são aprovados por exigência do sistema. Correm-se o risco de se tornarem analfabetos funcionais. Esse é o risco. A saúde está mais adoecida do que nunca. Médicos sem recursos, enlouquecidos, pedindo e suplicando milagres, estão doentes emocionalmente, hospitais sem leitos, hospitais de campanha desapareceram no momento pior da pandemia. Falta ar, oxigênio para os doentes.
A vacinação está mais lenta do que a tartaruga. Então, lá no PET 2, sétimo ano, página 178, essas experiências que os líderes religiosos chegaram a uma conclusão para defendê-las são realidades do nosso país no momento. Então, qual a conclusão tiramos disso? Diante de tantas observações, percebe-se que os líderes religiosos que reuniram para elencar 6 causas, segundo o texto de Cláudio Noronha, repito, está no PET 2, sétimo ano, página 178, deve ser uma causa de todos, não somente dos líderes religiosos. Não há somente líderes religiosos no Brasil. Então, todas essas colocações, pessoal, servem como exemplos para vocês realizarem a questão 1 da semana 3 do PET volume 2. Encerro a aula por aqui. Desejo a vocês uma boa realização de atividade. Coloco-me à disposição para ajudá-los. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima.